Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos compartilhar uma história extraordinária que ninguém poderia prever. Uma história sobre como um gesto inesperado do Vaticano tocou profundamente um dos políticos mais comentados do Brasil. Para o deputado federal Nicolas Ferreira, o que parecia ser um dia comum se transformou em um momento que mudaria sua vida para sempre. Uma simples carta manuscrita, com palavras profundas, chegou às suas mãos trazendo uma mensagem que ninguém imaginaria. Esta carta foi escrita pelo Papa Francisco pouco antes de sua partida e entregue dias após seu falecimento por uma comissão oficial do Vaticano. Sim, o líder máximo da Igreja Católica deixou uma mensagem pessoal para Nicolas Ferreira. O que continha essa carta? Por que o Papa escolheria Nicolas como destinatário? E como essas palavras finais impactaram a vida e a visão política deste jovem deputado? Vamos descobrir juntos nesta história que transcende a política e toca a alma. Tudo começou em um momento de luto global. A notícia da partida do Papa Francisco havia sido confirmada pelo Vaticano, causando comoção mundial. Milhões de católicos e pessoas de diversas crenças lamentavam a perda deste líder que guiou a Igreja durante tempos tão desafiadores. Enquanto o mundo acompanhava as cerimônias fúnebres no Brasil, Nicolas Ferreira mantinha-se discretamente afastado dos microfones. O deputado mineiro, conhecido por sua defesa firme de valores conservadores e cristãos, havia recebido um contato surpreendente da Nunciatura Apostólica no Brasil. Um encontro reservado foi agendado em seu gabinete em Belo Horizonte, sem detalhes adicionais. Na manhã seguinte, Nicolas recebeu uma pequena delegação composta por um sacerdote brasileiro e um arcebispo enviado diretamente de Roma. O ambiente estava carregado de uma solenidade especial. Nicolás, habitualmente eloquente e assertivo, mostrava-se introspectivo diante daqueles visitantes inesperados. Com gestos respeitosos, o arcebispo retirou de uma pasta um envelope selado com o brasão papal. O nome de Nicolás estava escrito à mão com uma caligrafia meticulosa. Confuso, o deputado olhou para os religiosos buscando compreender o significado daquele momento. Esta carta foi escrita pelo Santo Padre Francisco poucos dias antes de seu falecimento, explicou o padre, com voz serena. Ele nos instruiu pessoalmente que fosse entregue diretamente ao Senhor. Um silêncio quase sagrado tomou conta da sala. Nicolas segurava o envelope com mãos trêmulas, sua expressão revelando uma mistura de assombro e reverência. Como poderia ele, frequentemente visto como distante das posições do pontífice, receber uma mensagem pessoal do líder da Igreja Católica? Respeitando a privacidade do momento, a comitiva se retirou, deixando Nicolas sozinho com aquele envelope selado que parecia pesar mais que o mundo. Por longos minutos, Nicolas permaneceu imóvel, contemplando aquele envelope como se contivesse algo precioso demais para ser aberto. Levantou-se, caminhou até a janela e observou o horizonte da cidade, tentando processar o que estava acontecendo. Seu semblante, geralmente marcado por determinação, agora mostrava uma vulnerabilidade raramente vista. Quando finalmente reuniu coragem para abrir o envelope, encontrou uma carta escrita em português, com traços suaves e pessoais. A primeira linha já foi suficiente para desarmá-lo completamente. Meu irmão em Cristo, Nicolas. Essas palavras, vindas de alguém que muitas vezes foi alvo de críticas por setores conservadores, imediatamente romperam qualquer barreira emocional. Nicolas continuou a leitura em profundo silêncio. O Papa, com palavras simples mas profundas, falava sobre a responsabilidade de uma missão pública, sobre o desafio de defender a fé em tempos de confusão moral
e sobre a importância de manter o coração aberto mesmo nas batalhas políticas mais intensas. No terceiro parágrafo, Francisco mencionava algumas declarações públicas de Nicolas, não para condená-lo, mas para convidá-lo a refletir sobre o tom e a forma de suas mensagens. Aquelas palavras atingiram Nicolas profundamente. Sentou-se lentamente, com os olhos fixos na carta, como se o Papa estivesse falando diretamente para sua alma. O tom firme, porém amoroso de Francisco o fez revisitar mentalmente diversos momentos de sua carreira política. Os discursos inflamados, os confrontos com adversários, as controvérsias nas redes sociais. Pela primeira vez, Nicolas se perguntou se o conteúdo de sua mensagem havia, em algum momento, ofuscado a compaixão que também fazia parte de sua fé. Você é jovem e sua coragem é admirável. Mas lembre-se, a força verdadeira nasce da humildade, que sua fé nunca sirva para ferir, mas para curar, escreveu o Papa. Foi nesse momento que Nicolas sentiu algo raro em sua experiência pública, um nó na garganta, as mãos tremendo mais intensamente. Levantou-se, colocou a carta sobre a mesa e começou a caminhar em círculos, murmurando para si mesmo, como se estivesse debatendo internamente com cada palavra escrita. Aquilo não era uma repreensão, era um chamado à consciência, um convite à introspecção. O que mais tocou Nicolas, porém, veio no final da carta. Sei que talvez nunca nos veríamos pessoalmente, mas se minhas palavras puderem tocar teu coração, então minha missão se estende além do meu tempo. Ore por mim e eu orarei por ti, meu irmão. Ao terminar a leitura, Nicolas foi tomado por um silêncio profundo. Não havia câmeras, discursos ou adversários. Apenas ele, sua fé e as palavras de um Papa que, mesmo em seus últimos dias, escolheu plantar uma semente no coração de alguém teoricamente distante de suas posições. O deputado percebeu que algo havia sido transformado dentro dele. A carta não o repreendia, mas o chamava para algo maior, a verdadeira essência da fé cristã, desprovida de vaidade e plena de misericórdia. No silêncio do gabinete, a carta do Papa repousava aberta sobre a mesa, com o brasão do Vaticano refletindo suavemente a luz que entrava pelas frestas da persiana. Nicolas voltou a ler em voz baixa o último trecho, como se quisesse gravar cada palavra em seu coração. O mundo precisa de coragem, mas também de compaixão, de firmeza, mas também de escuta. Que você seja instrumento de paz, mesmo quando precisar lutar. Nesse instante, algo dentro dele simplesmente cedeu. Sentou-se, calmamente, segurou a carta com ambas as mãos e aproximou-a do rosto, permanecendo imóvel por vários minutos. A câmera de segurança do gabinete registraria o que muitos jamais imaginariam ver. Um homem conhecido pelo confronto e resistência, completamente silencioso, profundamente comovido. Sua respiração ficou pesada. Os olhos começaram a marejar. Tentou conter, resistir, mas naquele momento Nicolas não era o deputado, o político, a figura midiática. Era apenas um filho, um cristão, um jovem diante de algo maior que ele mesmo. Nicolas levantou-se e aproximou-se de uma pequena cruz de madeira pendurada na parede. Tocou-a com as pontas dos dedos e fechou os olhos. As palavras da carta ecoavam em sua mente como uma oração. Não perca a ternura, mesmo quando estiver certo. Foi então que a emoção transbordou. Sua voz, normalmente firme, falhou. Tentou orar em voz alta, mas apenas conseguiu sussurrar. Por que eu? Por que ele escreveu para mim? Era a pergunta que não queria calar. O que teria motivado o Papa, em seus momentos finais, a escolher Nicolas como destinatário de uma mensagem tão pessoal? Uma inspiração divina? Um gesto de reconciliação entre visões de mundo distintas, unidas pela mesma fé? Enquanto lágrimas
Discretas marcavam seu rosto, Nicholas compreendeu algo mais profundo, o chamado à responsabilidade espiritual. A carta não o criticava ou humilhava. Pelo contrário, confiava nele e acreditava que, apesar das divergências, ele seria capaz de unir coragem e empatia em sua jornada pública. O gabinete havia se transformado em um santuário. O ar denso, carregado de silêncio e reflexão, envolvia Nicholas após a leitura da carta. Sentado, contemplava a cruz na parede com olhos marejados, buscando respostas não escritas em papel, mas em sua própria alma. Ele releu a carta 3 vezes. Na primeira, sentiu o impacto. Na segunda, o estranhamento. Na terceira, veio o quebrantamento. Cada frase do Papa parecia assentar-se lentamente em seu coração, revelando camadas de sua personalidade que talvez nem ele conhecesse. O peso de representar milhões, de defender convicções em meio ao caos político, sempre exigiu uma postura inabalável. Mas agora, naquela sala fechada, não havia público nem tribuna. Havia apenas ele e sua consciência. Nicholas levantou-se devagar, como se carregasse algo sagrado. Colocou a carta cuidadosamente sobre a mesa e abriu a persiana para contemplar. O céu nublado, como se até o clima respeitasse aquele momento de introspecção. Lembrou-se da infância, das orações com a mãe, dos domingos na igreja, da fé simples de quem apenas desejava fazer o bem. Dirigiu-se a uma estante onde guardava uma pequena Bíblia, a mesma que o acompanhava desde os tempos universitários. Ao lado dela, uma fotografia antiga, ele ainda jovem, com os pais, diante de uma igreja no interior de Minas. Abriu a Bíblia aleatoriamente e seus olhos encontraram uma passagem de Mateus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Fechou os olhos. Aquilo dialogava perfeitamente com a carta. Não era coincidência. Nicholas ajoelhou-se sozinho ao lado da mesa. Com os cotovelos apoiados na cadeira e a cabeça baixa, começou a orar. As palavras saíam com dificuldade, mas eram genuínas. Senhor, será que endureci demais meu coração? Será que deixei o zelo ultrapassar o amor? Ensina-me a ser justo, sem perder a misericórdia. As lágrimas voltaram a correr. Não eram explosivas, mas discretas e profundas, como águas que brotam lentamente de uma fonte antiga, a respiração entrecortada, a voz quase um sussurro. Não havia revolta nem culpa. Havia um sincero pedido de direção. Por vários minutos, permaneceu imóvel, apenas sentindo. Cada linha da carta reverberava dentro dele como um salmo pessoal. As palavras do Papa haviam atravessado suas defesas não pela força, mas pela ternura. A lucidez daquela mensagem, vinda de um homem em fim de vida, carregava um peso eterno. Francisco, tantas vezes criticado por alas conservadoras, surgia agora como um pai espiritual que enxergava além das aparências. Ao levantar-se, Nicholas enxugou o rosto com um lenço que carregava no bolso do paletó. Caminhou até a porta, parou e respirou profundamente. Sabia que, ao sair dali, o mundo esperaria o mesmo Nicholas de sempre. Mas algo havia mudado fundamentalmente, e essa transformação era irreversível. Antes de sair, olhou uma última vez para a carta. Retornou à mesa, fez uma cópia e guardou o original em uma pasta preta. Depois escreveu-a à mão, numa folha simples. Obrigado, Papa Francisco. Suas palavras ficarão guardadas na parte mais íntima do meu ser. Dobrou o bilhete e o colocou dentro da Bíblia, entre as páginas do Evangelho de João. Nesse dia, Nicholas não publicou nada nas redes sociais, não fez discursos, nem concedeu entrevistas, mas os poucos que o encontraram perceberam a diferença. Seu olhar estava mais calmo, mais sereno, como quem não precisava mais provar nada a ninguém.
À noite, já em casa, sentou-se sozinho em seu quarto. Acendeu um pequeno abajur, abriu novamente a carta e a leu em voz alta. Cada palavra agora tinha um novo significado. Ele não era apenas o destinatário da mensagem. Era o guardião dela, alguém escolhido não pela glória, mas pelo propósito. Ao terminar, sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu paz. E pela primeira vez em sua vida pública, Nicholas chorou não por dor ou raiva, mas por amor. O que começou como a simples entrega de uma carta transformou-se em um dos momentos mais comoventes da vida pública de Nicholas Ferreira. A mensagem deixada pelo Papa Francisco antes de sua partida não foi apenas um gesto simbólico, mas um chamado íntimo, direto e espiritual, que transcendeu barreiras políticas, ideológicas e teológicas. Aquela carta não veio cercada de câmeras ou manchetes. Veio como chega a verdade, silenciosa, firme e compassiva. E foi exatamente isso que desarmou Nicholas. Pela primeira vez, ele não respondeu com palavras afiadas ou com a força do debate. Respondeu com o coração, com o silêncio, com lágrimas sinceras. É impossível conhecer essa história sem refletir. O que faríamos se recebêssemos uma mensagem pessoal de alguém tão significativo em seus últimos momentos? Seríamos capazes de acolher, de ouvir, de permitir que algo mudasse dentro de nós? A verdade é que a carta do Papa não foi apenas para Nicholas. Foi para todos nós. Um lembrete de que a fé verdadeira se manifesta na forma como tratamos os outros, na humildade com que reconhecemos nossas limitações e na coragem de nos transformarmos. E você, o que achou desse momento tão íntimo e poderoso? Acredita que a fé pode realmente atravessar barreiras ideológicas e tocar corações, independentemente de quem a recebe? Se essa história tocou seu coração, assim como tocou o de Nicholas, não se esqueça de se inscrever no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias reais, emocionantes e transformadoras como esta. Deixe seu comentário, compartilhe suas emoções e reflexões. O que você teria respondido ao Papa? E não deixe de compartilhar este vídeo com alguém especial. Talvez essa mensagem também transforme o dia dessa pessoa. Afinal, às vezes, uma carta é tudo o que precisamos para enxergar a vida com outros olhos. Até o próximo vídeo.